Veja, Free Speech, bom, vamos falar da retomada da circulação dos transportes semicoletivo em Manica, depois de ter sido paralisado ali. Os chapeiros alegavam que haviam muitos postos de controle, ou seja, aqueles postos que a gente sabe servem para o quê? Não servem para controle de coisa nenhuma. E, bom, aqui vamos perceber então que acordo é este que foi alcançado entre as duas partes, os transportadores e a polícia de trânsito. A explicação, bom, não parece tanto lá convincente. A verdade é que o que encarece o transporte aqui em Moçambique, o que dificulta a mobilidade aqui em Moçambique é justamente este preço que os chapeiros têm de pagar com estes postos que são instalados ao longo das estradas. Você vai perceber que basta o governo vir pintar a terra com carvão preto, logo a seguir você vai ver já tem brigadas de polícia lá para cobrar dinheiro. Não é para controlar essa história de que é sobrelotação, não é isso que está a acontecer. Ninguém é obrigado a pegar chapa, as pessoas pegam chapa nestas condições justamente porque o governo não tem condições de prover o transporte e o transporte que tem é o transporte que a sociedade, por meio de soluções de iniciativa privada, tenta ali resolver os problemas de mobilidade. Só que, em contrapartida, lá vai o governo de novo colocar mais um encargo com estes postos policiais que eles dizem que eu nunca vi polícia controlar lotação aqui em Moçambique. Esquece, não existe essa coisa aí. Em Manica, a polícia rendeu-se à pressão dos chapeiros e decidiu retirar os postos de fiscalização de trânsito que foram montados na Estrada Nacional número 6. E com a medida, os transportadores retomaram as suas atividades. Então, conclusão, a polícia perdeu esta batalha. Aqui em Maputo, anteontem, havia um pouco disto, mas não deu para perceber se o pessoal daqui ganhou ou perdeu. Pelo menos o pessoal de Manica ganhou este braço de ferro aqui. Chegou ao fim o diferendo que opunha a polícia de trânsito e os transportadores de Manica, depois de um dia de paralisação de atividade por parte dos chapeiros que reclamavam excesso de postos de fiscalização. Esta terça-feira, o transporte de passageiros retomou com normalidade. Então, vamos lá. Para quem não entende o que está-se a reclamar aqui em Moçambique, ao longo das estradas, tem vários postos de controle. Eles dizem postos de controle, mas o que acontece ali, na verdade, não tem a ver com controlar excesso de velocidade, controlar superlotação, controlar se o carro está... Não é sobre isso. O que acontece e o que faz os chapéus reclamar é que este pessoal está ali para recolher dinheiro, simples quanto isso. Então, é sobre isso que o pessoal está a reclamar. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo que, olha, essa reclamação dos chapeiros, por exemplo, que eles dizem, são contra os piratas, os tais, entre aspas, pirata, aqueles tipos de transportadores não licenciados, que muitas das vezes não colocam ali as inscrições sobre o destino, rota, essas coisas. Eu dizia que o problema dos chapeiros licenciados não são aqueles chapeiros pirata. O problema são os encargos que estes chapeiros licenciados têm em fazer a sua atividade sendo licenciados. Porque toda hora a polícia está na estrada a lhes cobrar, toda hora tem que entregar carta, porque depois tem que ir ter com o chefe. Então, é isso que faz os chapeiros que se sentem legais se sentirem, digamos assim, injustiçados, porque tem outros que vêm sem ter todos esses documentos ou direitos ali cumpridos com relação ao governo e conseguem operar a maneira e sobreviver. Então, eu continuo e repito, o problema aqui não é transportador pirata, porque em Moçambique ainda há falta de transporte. O problema aqui é o governo, por meio da polícia, que eles dizem que estão a controlar, não estão a controlar, estão a encarecer a disponibilidade do transporte, estão a infernizar, em última análise, a vida de quem precisa pegar o transporte. Então, tira um monte desses postos de controle que chamam de controle, porque não é de controle, a gente sabe, é para fazer stick ali. O pessoal entra ali para fazer stick com o dinheiro dos chapeiros e pronto.
entre aspas, chegamos a um acordo onde alguns postos não vão fiscalizar. Por isso, nós estamos aqui para retomar as nossas atividades, diz um dos transportadores. Mas os transportadores têm a sua contraparte no que diz respeito à lotação. Ah, cara, esquece lá isso aí. Pá. Ora, ninguém é obrigado a pegar chapa. A pessoa pega chapa porque percebe que não há disponibilidade de chapa. Ou seja, a pessoa pega aquele carro cheio porque não há disponibilidade de transporte. E o governo não vai conseguir resolver este problema. Deixem as pessoas que estão a colocar ali seus recursos, que são seus carros, seu dinheiro, que compram suas viaturas para pôr na estrada e carregar. Deixem essas pessoas resolver o problema da sociedade. Se alguém não quer pegar o chapa porque está cheio, baixa a pessoa não pegar o transporte. Muito simples assim. E se a polícia diminuir estes postos de controle, você vai ter muito mais pessoas a entrar para fazer o transporte das pessoas. Acabamos com o problema. O problema aqui, repito, não são os chapéus, entre aspas, pirata, ou porque aqueles que afinam. Não, não, não. O problema aqui é o terceiro indivíduo que entra para roubar todos os outros, que é o próprio governo, através da polícia. Essa que é a verdade. Não sei o que aconteceu aqui em Maputo, se aqui em Maputo o pessoal conseguiu ganhar, não sei. Mas esta é a verdade, esta é a explicação de por que nós continuamos a ter problema de disponibilidade de transporte. E o governo meia volta, vou alocar 100 autocarros. Cara, isso não vai resolver os problemas. O governo não tem ideia de quantas pessoas estão a nascer neste país. O governo não tem ideia de quantos autocarros seriam necessários para resolver o problema de mobilidade. E no momento em que o governo acha que, desta vez já consegui, parece que as pessoas estão a explodir de algum sítio. Então, como que se resolve esse tipo de problema? Deixa a sociedade resolver esse problema. Permita que quem tem carro quer fazer chapa, deixa a pessoa fazer chapa. Parem com essa coisa de andar a perseguir os transportadores, dizendo, são ilegais. Ilegalidade de quê, pessoal? Essa ilegalidade não tem nada a ver com proteger o passageiro, tem a ver com prejudicar o passageiro através da indisponibilidade desse meio. Simples quanto isso. Então, deixem as pessoas transportar os passageiros e vão resolver o problema assim. Agora, metem tanta polícia para até fazer stick, comprar carro, comprar terreno ao custo dos transportadores. Isso não faz sentido. Espero que aqui em Maputo também tenham conseguido alguma coisa, né? Porque a gente quer ter mais disponibilidade de chapa, porque do governo a gente sabe que nunca vem nada.